noite, igreja, a paz do Senhor, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 22. 1 Crônicas 11, 22. Um dos primeiros livros do Velho Testamento. Hoje você que está com a Bíblia vai me ajudar a pregar, tá? Depois que você abrir sua Bíblia, deixa ela aberta, que você vai me ajudar hoje, amém? 1 Crônicas 11, 22. Vou dar boa noite para o pessoal aqui da transmissão. Boa noite, Silvana. Boa noite, Alexandra. Saudade de você, Alexandra. Boa noite, William. Boa noite, Yaf. Boa noite, Vocida. Boa noite, Matilde. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Leônidas. Boa noite, Elisângela Brits. Sejam todos bem-vindos à nossa transmissão. Você que não tem a Bíblia, pode acompanhar conosco aqui. Na transmissão vai aparecer para você. Diz assim, 1 Crônicas, é a NVI, tá, gente? Tá, revista atualizada, é a NVI, isso. 1 Crônicas 11, 22, diz assim: Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, e em um dia de neve, desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de 5 côvados de altura. Embora o egípcio tivesse na mão uma lança parecida com uma lançadeira de tecelão, Benaia o enfrentou com apenas um cajado, arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Próximo. Estes foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi tão famoso quanto os 3 principais guerreiros de Davi. Coloca sua Bíblia no seu assento mais um minutinho e feche os seus olhos, amém? Senhor, nesta noite, Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra, Deus, que é luz para o nosso caminho. Nesta noite, Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai. E que a Tua vontade, a Tua bondade venha se revelar aos corações nesta noite, Pai. Que tudo aquilo que impede essa pessoa de receber e compreender a Tua palavra seja dissipado em nome de Jesus. Que os ouvidos e os olhos espirituais se abram nesta noite e que essa pessoa produza muitos e muitos frutos para o Teu reino. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Amém, pode sentar aí no seu lugar. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar aqui na palavra de Deus sobre os valentes de Davi. Quem já ouviu falar dos valentes de Davi, dá um glória aí. Glória a Deus. Você não é um valente de Davi, mas você é um valente de Deus. Amém? Nós cremos nisso. E hoje nós vamos falar de alguns desafios que nós vamos vencer pela fé. Às vezes tem alguns problemas que nós enfrentamos na nossa vida e que mesmo que você seja uma pessoa de Deus, uma pessoa de fé, muitas vezes você vai se sentir perdido, você vai se sentir com medo, você vai se sentir sem saída e sem fé. A gente vê na palavra de Deus homens que experimentaram milagres grandiosos, proezas diante de Deus, se virem com medo, se virem assustados, e de repente parece que tudo aquilo que aconteceu, aquele mar que se abriu diante deles, parece que não existiu. De repente eles se veem acuados, tristes, com medo, sem saída, sem uma estratégia para vencer. Eu não sei se você entrou aqui dessa forma, mas se você entrou aqui dessa forma nesta noite, você não vai sair daqui dessa forma em nome de Jesus. Amém? Você que está nos assistindo também, se você está nessa situação, hoje Deus tem um direcionamento para a sua vida, uma palavra de direcionamento para tirar você dessa situação em nome de Jesus. Amém? Então, existem 2 grupos de homens mencionados na Bíblia. Depois você vai ver lá em 2 Samuel também, 23, vai falar também dos valentes de Davi. Mas eles mencionam 2 grupos, um grupo de 30 valentes e um grupo de 33 valentes. E Benaia, ele foi conhecido, foi um desses 30 homens. Ele era filho do sacerdote Joiada
e ele se destacou. Ele foi nomeado capitão da guarda pessoal de Davi, ou seja, ele era o guarda-costas, ele que fazia a segurança de Davi. E depois disso ele foi promovido a terceiro comandante de um exército de 24.000 soldados que cuidavam das coisas do reino. Eles faziam um revezamento mensal ou bimestral, que colocava aqueles soldados para fazer a guarda e a vigilância durante aquele período. Depois revezavam com outros 24.000 soldados. E Benaia foi colocado como líder desses 24.000. Ele demonstrou habilidades excepcionais em situações de alta pressão, em um reino muitas vezes desestabilizado. Então aqui você vai falar de um homem que foi colocado como guarda-costas de Davi e colocado como um líder de um exército de 24.000 homens. Mas não era qualquer exército, porque a gente não está falando aqui de um reino tranquilo. A gente não está falando aqui de um líder que tinha uma vida tranquila. Era um líder que enfrentou muita guerra, muita oposição, muita dificuldade. Então, você ser um guarda-costas de Davi, você ser um líder de um exército do qual Davi era rei, era uma missão terrivelmente difícil. E de você lidar com muita pressão, com muito embate. E a vida do cristão, muitas vezes, nós encontramos isso: pressão, angústia, luta, prova, dificuldade. E a sua fé, ela não é provada e revelada no momento da bonança. A sua fé, ela se revela no momento que você está passando por uma pressão, que você está passando por uma dificuldade. A gente vê realmente como está a sua fé. Você pode observar que tem pessoas, que é nítido quando elas estão bem e quando elas não estão, porque elas murcham completamente. E tem gente que você vê sorrindo, alegre, com vida nos olhos, e você nem imagina que aquela pessoa está passando por um turbilhão de coisas. E aí quando você fala assim, meu Deus, quando você fica sabendo, descobre como que essa pessoa está sempre sorrindo, está sempre com fé, está sempre alegre, como que ela consegue manter essa postura diante de Deus, diante da prova? E Benaia, ele mostrou uma grande habilidade diante da pressão. E quanto mais a gente almejar crescer na vida, ter altos cargos, ter altos projetos, ter, Senhor, coloca grandes coisas na minha mão, você vai ser sondado no pouco. Em como você reage diante da pressão é que Deus vai conhecer a nossa estrutura. E Benaia, ele foi líder em um reino muitas vezes destabilizado por crises, pressões externas. E a grande importância de Benaia não residia só no fato dele ser inteligente, estratégico e valente, mas no fato dele ser leal e íntegro, além das suas capacidades incríveis para o combate. Porque Davi, ele tinha alguns inimigos importantes. Metade do livro de 1 Samuel, Saul está perseguindo Davi, o exército. Saul era rei, então você imagina proteger Davi, como era difícil. Eles viviam sendo perseguidos por um reino, eles eram como fugitivos. Então metade do livro de 1 Samuel, Davi está fugindo de Saul. E depois, quando Davi se torna rei, tem um momento que o filho dele se levanta contra ele e toma o reino, e ele passa a fugir do filho. Então Benaia, ele foi líder durante esse processo todo, e em nenhum momento ele abandonou Davi. Benaia, ele permaneceu fiel a Davi. Então não basta ser só inteligente, não basta ser só capacitado, não basta ser corajoso, mas precisa ser íntegro e fiel. Amém? E é isso que Deus procura em nós. Não só inteligência, capacidade, não. Deus quer ver a nossa fidelidade, a nossa integridade. Por isso, assim como Davi, saiba selecionar quem vai caminhar ao teu lado, quem tem um coração alinhado com o propósito de Deus. Ah, mas é muito bom de trabalho, é muito inteligente, é muito esperto, é muito isso, mas é a integridade, mas é a lealdade em relação a Deus, em relação à família, isso conta muito. Então esse homem, ele era fiel, mas ele foi escolhido. Ali ele fazia a guarda pessoal de Davi.
E ele foi escolhido exatamente por 3 atos de bravura que ele teve e que caracterizaram ele como alguém que poderia assumir um grande exército. E nós vamos falar a respeito desses grandes atos de bravura, amém? Amém? Amém, pessoal da transmissão também, Daniel, boa noite, Daniel. Então vamos falar do primeiro ato de bravura que Benaia teve. Vocês que estão aí com as suas Bíblias abertas, que sempre me ajudam a pregar, e eu sempre falo, gente, ande com a sua Bíblia escrita, grife a sua Bíblia, anote, porque isso vai facilitar muito. A gente estava até comentando na célula quinta-feira, as meninas falando, que na hora que elas anotam, às vezes elas vão se ver numa situação que você vai ter que pregar para alguém, pregar o que foi falado no culto, você sabe o livro, você sabe a anotação, você sabe a data. É muito importante a gente não perder esse costume de exercitar a leitura. Isso também é muito bom para a nossa mente, para que a gente exerça a memória, porque você pode observar que a nossa memória não anda muito boa, a de todo mundo, porque a gente não está exercitando mais. Vocês lembram quando a gente decorava número de telefone para poder ligar? Quem se lembra? Diga amém. Não sou tão antiga assim, né? Quem se lembra o número do telefone da sua casa? Alguém aqui se lembra? Ai, Fabiana, qual que era, Fabiana? 3391-9029. Não é mais esse número ainda? Existe esse número? Era um fixo. Pessoal da transmissão, vocês tinham um telefone fixo? Coloca aí para mim o número. Se ele não existe, tá? Porque senão o pessoal vai começar a ligar para vocês. Gente, eu lembro do número da casa da minha mãe, que era 3363-1033. Assim, não sei se as meninas lembram, mas eu lembro desse número. Então, para você ligar para uma pessoa, você tinha que saber o número. Hoje, se tirar seu celular, você não sabe o número de ninguém, não é verdade? Malemar do seu filho, eu fico às vezes escandalizada. Gente, eu preciso saber o número do telefone do meu filho, né? Porque se acontecer alguma coisa. Então é importante você exercitar o hábito da leitura, de memorizar e saber escrever as palavras. Então quem escreve, tem um pessoal que gosta de escrever enquanto o pastor está pregando, é muito importante. Ou a escrita. Eu estava lendo uma pesquisa falando que os japoneses, que eles têm uma grande memória, eles têm uma habilidade intelectual, porque eles exercitam a escrita. E escrever em japonês é difícil, né, gente? Porque a letra deles é um negócio diferenciado, né? Então é importante para você exercitar a sua mente e principalmente a sua fé, amém? Então se você não tem Bíblia, pede, providencia uma, que Deus vai falar muito com você, amém? É o único livro que você pode ler na companhia do autor. E dizem assim que se a sua Bíblia ela é toda rabiscada assim, igual a minha, quanto mais despedaçada a sua Bíblia, significa que o dono dela está inteiro, porque está cheio de fé. Está sempre falando com Deus, amém? Então, gente, eu não sei aí, eu sei que algumas traduções, eu pedi a NVI, mas não está igual a NVI que eu pesquisei. Não sei se a minha NVI está um pouco mais atualizada que essa que foi colocada aí, mas nessa que foi colocada, coloca o texto base de novo para mim, fazendo favor. Nessa tradução aí, ela fala que realizou grandes feitos, que ele matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe. Algumas traduções falam diferente. Alguém aí está com a tradução diferente? Alguém está com a tradução diferente? 2 fortes leões. Tem alguém que está contra a tradução aí? Está todo mundo 2 heróis? 2, aqui está falando os melhores guerreiros. A sua está 2 fortes leões? 2 homens semelhantes a leões. 2 fortes leões. Então tem gente que está com uma tradução que são 2 homens fortes semelhantes a leões. Aqui fala os 2 melhores guerreiros. E a Cassi falou o que, Cassi mesmo? 2 fortes leões. A Almeida Corrigida fala 2 heróis. E tem algumas traduções que vão falar só 2 homens. Por que eu estou explicando essa diferença? Porque assim, fica diferente na hora de pregar, não fica? Eu falar que eram 2 melhores guerreiros, do que eu falar que eram 2 heróis,
do que eu falar que eram 2 homens, do que eu falar que eram 2 homens semelhantes a leões fortes. Por quê? O que acontece? A tradução King James é que traz falando de leão, porque eles não sabiam o significado dessa palavra, pois essa é uma das palavras, uma das poucas palavras em hebraico que se perdeu o significado, a tradução dela, que não se sabe. Então, a King James entende, a tradução da King James, que o mais parecido é que eles eram homens semelhantes a leões, mas não é exatamente esse o significado. Mas o que importa é você saber que foi um ato de bravura, foi um ato de grande coragem, porque ele enfrentou heróis, ele enfrentou homens que eram guerreiros, e como o leão ele é considerado o animal mais forte da floresta, porque ele é persistente, ele tem muita força, então eram homens fortes como leões, semelhantes a leões. Então, falar que ele sozinho derrotou 2 homens que tinham força de leão é um feito notável, amém? E a gente vai falar desses 3 feitos que promoveram Benaia a líder desses 24.000 homens. O primeiro, ele fala dos 2 fortes homens de Moabe. E aqui a gente pode trazer para o nosso dia a dia, trazer para a nossa vida, o que seriam esses 2 homens moabitas. Como que a gente pode aplicar essa palavra hoje para o nosso dia a dia? Hoje os inimigos de Moabe, você pode encarar como os inimigos que se levantam dentro da sua própria casa. E por quê? Porque Moabe, se você for estudar a origem dele, vem lá do filho de Ló, um dos filhos dele que carregou esse nome, que veio de um feito terrível, que vocês sabem a história, originou o povo moabita. Então eles eram um povo que eles faziam fronteira com o povo de Israel, têm parentesco com o povo de Israel, porque eles descendem de Moabe, que eram os filhos de Ló, só que eles sempre foram inimigos de Israel. Então toda vez que você lê na Bíblia sobre o povo de Moabe, você vai ler como um povo que era inimigo do povo de Deus. Então Moabe a gente pode chamar do parentesco, aqueles que são da nossa carne. É quando a gente está em guerra com a nossa própria casa. E é difícil suportar a afronta, a perseguição, o desprezo pelo evangelho dentro da nossa própria casa. E às vezes a gente tem que enfrentar muito esse inimigo dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família. Então, a gente pode trazer um Moabe para os dias de hoje. E às vezes você se entristece porque as próprias pessoas da sua parentela não se alegram com a sua vitória. São os que menos se importam com você. Saiba que não é o sangue que define uma família. Assim como tijolos não constroem um lar, mas sim os laços verdadeiros de afeto. Eu considero a família como uma extensão do amor de Deus na terra. E é difícil lidar com a rejeição das pessoas que nós amamos, mas Jesus nos ensinou a lidar com isso, quando ele disse que os inimigos do homem são os da sua própria casa, quando a palavra diz que o profeta não tem honra na sua pátria, e quando a palavra também diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que ainda amamenta, eu jamais me esquecerei de ti. Não importa se os seus irmãos não te quiseram, se a sua família não te quis, Deus te quis. Muitas vezes na palavra de Deus, quando Deus quer prosperar alguém, Ele traz para longe da parentela, trata as feridas e promove o perdão, que é diferente da reconciliação. A reconciliação, ela requer mudança de atitude para passar a conviver novamente.
Mas o perdão não, ele pode ser unilateral. O perdão, ele não é licença para conviver, nem silenciar a sua própria dor, mas é deixar ir aquele sentimento que te prende. Perdão fala de perda, de deixar ir. Então ore para que Deus te sare, ore para que você não alimente mais essas feridas, e para que Deus derrame sobre você aquilo que você não recebeu das pessoas da sua casa. Às vezes, algumas atitudes suas são em virtude da carência, da desestrutura do seu lar. Mas Deus pode derramar em você aquilo que você não recebeu, para que você possa transbordar sobre outras pessoas. Você pode não ter tido um bom pai e ser um pai excelente, porque a presença de Deus mora em você. Você pode não ter tido uma boa mãe, mas ser uma mãe de excelência, porque o Espírito Santo habita em você. Deus nos ensina a lidar com a rejeição, para que nós não sejamos reféns da aprovação humana. Deus não quer que você baseie a sua vida nas pessoas te aprovarem, e sim nele te aprovar. Porque muitas vezes o fato de Deus te aprovar vai fazer com que os homens te rejeitem. E você precisa estar preparado para isso. Quando o evangelho ele entra numa casa, ele traz a espada e não a paz. A espada ela corta, ela divide aqueles que estão em trevas daqueles que estão em luz. Então muitas vezes você será rejeitado, você será confrontado pela sua família, mas seja fiel ao evangelho, seja fiel àquele que te chamou, porque o que nos importa é ser amado por ele, e ele é fiel sempre. Amém? Então aqui ele enfrentou os guerreiros de Moabe. E aí a gente traz para a nossa vida como as pessoas da nossa família que são usadas para nos ferir, para nos machucar. Benaia, ele conseguiu vencer os 2 melhores guerreiros. Benaia, ele conseguiu vencer 2 grandes heróis. Benaia, ele conseguiu vencer homens que se assemelhavam a leões. Tamanha era a força, tamanha é a força do desprezo e da rejeição, da desaprovação, quando isso vem de pessoas da sua parentela, quando isso vem de pessoas da sua família. Mas maior ainda é a cura derramada por Deus. Então não se esqueça disso. Tudo que se levanta dentro da sua casa, dentro da sua família, em Deus você pode vencer, assim como Benaia venceu. O segundo feito, ele desceu numa cova e matou um leão. Quem está com a Bíblia aberta? Amém? O que aconteceu? Ele matou um leão, ele desceu numa cova e matou um leão. Em que situação que está falando aí? Tempo de neve. E quem que a gente pode comparar ao leão? É o nosso adversário, que anda ao nosso derredor. 1 Pedro 5,8. Que o diabo ele anda ao nosso derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E você sabia que cada um de nós tem um leão na vida? E às vezes o meu leão é diferente do leão dessa pessoa que está aí do lado. E como que a gente vai lidar com essa opressão do inimigo? Pode ser uma doença, uma enfermidade, uma decepção devastadora, a perda de um ente querido. Cada pessoa tem um leão diferente. Mas o leão a gente considera o pior inimigo da nossa vida. Aquele confronto que a gente foge, mas um dia a gente vai ter que enfrentar. E ali muitas vezes naquela dor o inimigo age. Então tem sempre uma área da vida da gente que é uma área mais difícil. Aquela pessoa tem um problema sempre na vida sentimental. Tem outros que têm problema, uma luta, uma guerra constante com a saúde. Outros uma guerra constante financeira. Outros uma guerra constante com a família. Cada um tem um leão que persegue com mais voracidade, que te atinge de maneira mais forte. E aqui está falando que Benaia, ele encontrou esse leão no pior lugar possível, que era uma cova,
o pior lugar para escolher era uma cova, porque dentro de uma cova não tem para onde você fugir. Ou seja, você fica cara a cara com o leão, não tem escapatória. Se o camarada desceu na cova para enfrentar o leão, ele não pode desistir, ele não pode mudar de ideia, não é verdade? Desceu ali, tem que enfrentar. Então ele não deixou possibilidade de voltar atrás. Então o pior lugar, se você fosse escolher lutar com o leão, eu não escolheria lutar. Não sei se algum de vocês aí não tem medo de leão. Alguém aí não tem medo de leão? Fala, eu ficaria de boa, pastor. Não, né? Basta os leões da vida. O pastor que sempre fala, se levanta cada leão contra a minha vida. Aí eu falo para ele, ó, escuta aqui, seu leão. Vai pro final da fila que tem outros na sua frente. Que cada vez é um. Aí você tem que escolher qual você vai lutar primeiro. Né, Maria Olívia? Nossa gravidinha do ano. Tá grávida da Sara. Vem outra Sara aí, viu, Sara? O nome da bebezinha dela chama Sara. Elisângela Santos também. Então é o pior lugar. Então se você fosse ter que enfrentar um leão, ele escolheu um lugar plano, mas não uma cova, porque ali não tem para onde fugir. Então ele escolheu o pior inimigo possível, no pior lugar possível, aonde não pode fugir. E no pior momento, que era um dia de neve. Aquele pior momento, é no pior momento que o leão se levanta. Fala, meu Deus, estava tudo difícil. Agora, na Bíblia, você não vai ler que Benaia, ele encontrou o leão e lutou com ele. A Bíblia diz que ele foi atrás do leão, que ele desceu na cova para encarar o leão. Ele não foi alistado, não foi ordenado a ele que fizesse isso. Ele simplesmente foi e desceu para enfrentar o leão no pior dia. Por que na neve? É igual a gente fala, vir para o culto dia de chuva, vir para o culto quando está muito frio, sai de casa, você fica pensando, né? Meu Deus do céu. É o pior momento. O aniversário, no casamento, ao ar livre, começa a chuva, começa a neve. Neve, você nem sai de casa, meu amigo. E a neve, ela congela os dedos. Imagina para uma pessoa lutar. A neve, ela deixa o terreno escorregadio, traiçoeiro. E pior ainda, você sabia que a neve, muitas vezes ela cega? Porque, não sei se vocês já ouviram falar da cegueira da neve. O brilho do sol na neve pode destruir a sua visão temporariamente, deixar você cego. Tudo isso. Então não tinha um pior dia, não tinha um pior momento, não tinha um pior local para Benaia lutar contra aquele leão. E aí a gente vai entender o que significa esse leão nas nossas vidas. Mas ele sabia que aquele leão estava ali naquela cova. E um leão, quando ele fica numa cova, uma cova ela se torna um lugar perigoso, por exemplo, para um guerreiro que vai lutar. Porque às vezes ele está no campo de batalha, ele escorrega e cai ali. E se ele cair, a cova é como se fosse uma armadilha. Tem um leão ali. E certamente ele sabia que aquele leão estava ali. E às vezes há muito tempo estava ali assombrando as pessoas. A gente não sabe. Mas o que levou Benaia a descer ali? E isso a gente vai aplicar para a nossa vida. Como Moabe a gente entendeu como as pessoas do nosso sangue, porque Moabe tinha parentesco com Israel, o que significa o leão? O leão ele estava quieto ali na cova. Ele não estava fora da cova, ele estava preso ali na cova, quieto. Mas ela poderia um dia atingir alguém dos guerreiros. Então é como aquele problema que você sabe que está ali, que você adia porque você não quer enfrentar. Sabe aquela mentira que precisa ser desfeita? Aquela conversa que você está adiando, que você precisa ter? Aquele posicionamento que você precisa ter com os seus filhos? Aquele posicionamento que você precisa ter em relação à sua vida? Aquelas coisas que você precisa organizar e que você fica procrastinando? É como se fosse aquele leão
que você sabe que está ali na cova, que uma hora você vai ter que enfrentar ele, mas deixa ele quieto ali. E o problema da gente demorar demais para tomar uma atitude são as consequências da demora. Consequência, você não corrige o seu filho enquanto ele é criança, depois de adulto, meu amigo, você acha que você vai conseguir? É muito mais difícil. É igual uma mãe fala assim: eu não trago meu filho para a igreja porque ele não quer vir para a igreja. Quantos anos ele tem? 5, 6. Quer dizer que ele só vai para a escola se ele quiser, ele só toma banho se ele quiser, ele só come se ele quiser? Não, porque você existe justamente para ensinar o caminho. E a obrigação dos pais é ensinar o caminho. A Bíblia diz: ensina o menino o caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer não se desvie dele. E tem uma diferença muito grande daquele que é enraizado na igreja e daquele que vem depois de adulto. Então, se você cria o seu filho desde pequeno, você tem um compromisso. Às vezes você fala: eu não estou com vontade de ir, mas eu penso no futuro espiritual do meu filho, eu vou também por ele. Porque quando ele crescer, ele já entende o caminho. Só que se o pai não é firme na casa de Deus, não traz os filhos, depois quando eles forem adultos: meu filho não quer vir, mas você nunca trouxe, você nunca ensinou, ele nunca viu referência. E às vezes você traz na igreja, mas se seu filho não vê você um cristão dentro de casa, ele não vai ter referência de evangelho. Então depois que ele crescer, às vezes você vai querer ensinar para ele o que você demorou lá atrás e não ensinou. Então quando o evangelho chega, talvez você não teve essa postura com o seu filho, você ficou muito tempo afastado de Deus. Mas se você está retornando agora, é agora de você ensinar. Como? Com o seu exemplo. Que você seja exemplo e referência de evangelho no meio da sua família. Porque se você não ensinou quando deveria, mas que os seus filhos possam enxergar em você uma pessoa de Deus, uma pessoa que serve ao Senhor. Tem um testemunho de uma moça que ela conta que ela não foi criar, a mãe dela sempre foi crente e ela queria muito fazer sucesso, e ela foi numa religião pedir para fazer um trabalho para que ela ficasse rica e ganhasse muito dinheiro. E ela falou que ela pagasse quanto fosse necessário para aquelas legiões de demônios darem o sucesso que ela queria. E ela escutou da pessoa que fazia o trabalho: infelizmente, eu não posso fazer esse trabalho por você. E ela disse: mas por quê? Eu não posso porque sua mãe é uma mulher de oração, e a oração dela impede que eu faça o trabalho. O nome dessa moça é Amanda Micaeli. Depois você procura na internet, tem muitos vídeos de testemunho dela. Ela é uma bênção, ela é muito sábia. E ela falou: não vou fazer, não vou, mas eu pago. Esse é o Deus da minha mãe, eu não quero nada com o Deus dela. Não interessa, a oração dela bloqueia qualquer trabalho. É uma mulher de oração, é uma mulher que tem preço com Deus. Então, se você não conseguiu ensinar quando deveria, ou se seu filho por algum momento se perdeu, seja você esse canal de oração dentro da sua casa. Mas às vezes é pela demora, é porque a gente não ensinou quando deveria, deixa os filhos crescerem sem freios, sem limites, e depois é tarde. Então, não demore demais para tomar uma atitude, porque o problema pode crescer na sua vida. Não demore. Às vezes, para evitarmos o sofrimento, por medo de ferirmos as pessoas, adiamos decisões que na verdade elas surgem para que nós possamos nos posicionar. É como você chocar um ovo de serpente. Você deixa ali, uma hora ele vai crescer, uma hora o dano causado lá na frente é muito maior do que se você detivesse ele agora. Tem coisas que a gente adia, mas que se você enfrentasse, traria alívio e crescimento para a sua vida. E às vezes Deus fala com você: está na hora de você desfazer isso na sua vida. Então é preciso ter coragem, enxugar as lágrimas e se levantar diante da situação e ter coragem para obedecer a Deus e pagar o preço que Ele te pediu. Mesmo que Ele te peça desagrade o seu coração.
Benaia foi um dos maiores valentes de Davi. Ele desceu numa cova e matou um leão num dia de neve. Entenda, ele não foi convocado, mas ele sabia que aquele leão ali era um problema e uma armadilha para qualquer guerreiro que caísse ali. Benaia, ele enfrenta o pior inimigo, no pior local, no pior momento, onde ele não poderia fugir. Um dia de neve, quando os dedos ficam congelados, ali ele desce. Ele sabia que se ele descesse ali, ele não poderia voltar atrás. Então não deixe a porta aberta para que esse problema volte na sua vida. Age de uma maneira que elimine ele para sempre. Benaia sabia que se ele entrasse ali, ou era ele ou era o leão, mas aquela questão ia ser resolvida para sempre. Aquele leão não ia assombrar mais ninguém. Então não deixe a porta aberta e não espere o tempo oportuno para enfrentar essa situação. Não espere as condições favoráveis para ouvir a voz de Deus. Eu estou esperando isso para atender meu chamado. Eu estou esperando melhorar a situação para eu ser fiel a Deus. Eu estou esperando vir a água do dilúvio para eu me batizar. Não espere aquilo que você está adiando. Quando Filipe estava pregando para o eunuco, ele falou: o que me impede de ser batizado? Se aqui tem água, eu batizo, é agora. É agora, vamos resolver agora. Amanhã pode ser tarde, para de protelar. O que você tem que resolver é hoje. A conversa é hoje, Deus mostrou hoje, o momento é agora. Não importa se está nevando, não importa se é dentro de uma cova, não importa se é um leão. Se Deus falou com você, obedeça. Obedeça. Tem gente que fica ensaiando, sabe que o namoro não é de Deus. Quando vê está enrolado, quando vê vem um filho, quando vê está casado, está morando junto e não freou na hora que tinha que frear. Deixa criar, como dizem o ditado aí, cabelo em ovo. A pessoa começou a te destratar no primeiro dia, naquele dia você tinha que se posicionar. Mas se você não se posiciona, continua fazendo a mesma coisa, só vai piorando por falta de posicionamento. Não é para você fugir, é para você encarar a situação. Escuta aqui, ó. Não gostei de você falar assim comigo, não. Vamos resolver o problema. Vamos encarar o leão. E como eu vou vencer? É preciso descer. E tem vitórias que a gente só conquista descendo na curva, se derramando em oração, ali no secreto, na sua busca diária com Deus, em pequenas atitudes de obediência a Deus, o leão vai sendo vencido, aleluia. Às vezes ali no secreto, ninguém viu aquela batalha dele ali na cova, mas era em obediência a Deus. Aquela amizade que você tem que se afastar, não vai passar de hoje. Eu preciso me posicionar, porque aquele feito, ele não veio para destruir Benaia, mas para promover Benaia. Assim como as suas renúncias invisíveis serão recompensadas por Deus visivelmente aos olhos de todos. Tem posicionamentos que vão mudar a sua vida para sempre. Então o fato dele descer naquela cova mudou a vida dele para sempre. Promoveu Benaia para sempre. E não era só ele, o seu filho também foi influenciado, porque no revezamento desses soldados que cuidavam das coisas do reino, o filho dele revezava com ele. Ele é filho de um sacerdote, ou seja, a influência de geração em geração sendo passada como guerreiros de Deus. Então tem vitórias e posicionamentos que vão elevar a sua vida para um outro nível. Ele ia sair de um comandante ali, da guarda pessoal de Davi, para um líder de 24 mil soldados. Ele seria promovido. Então tem vitórias guerras que a gente enfrenta no secreto, sem aplausos, mas são construídos em oração. Ele entrou porque ele entendeu que aquela batalha vinha não para feri-lo, mas para posicioná-lo. E quando você entende isso, faz toda a diferença na sua vida. Então tem muitos leões que nós temos que enfrentar. Eu me lembro de uma mulher que eu conheci,
E a gente se conheceu porque ela vendia um produto. E ela vendia lá, vendeu para uma pessoa que trabalha comigo. E aí um dia eu encomendei uns produtos dela, só que eu não a conhecia pessoalmente. Falei, pode vir aqui entregar no tribunal, porque todo mundo gosta do seu produto. E aí eu vi as pessoas, eu falei, eu vou ver quantas pessoas querem e te passo a quantidade. Só que aí ela se enganou e me mandou quantidade a mais do produto. E aí eu, para não fazê-la voltar, eu peguei e falei, bom, eu vou tentar vender o restante para ela não ter prejuízo, não ter que voltar aqui. E aí por causa disso, ela encontrou comigo para entregar. E aí ela simpatizou muito comigo e ela ficou muito feliz com o meu gesto de ter vendido. E ela falou, olha, eu gostei muito de você, tal. Você pode me... Aí falou, segue lá no Instagram, tal. Comecei a segui-la. E aí naquele dia que eu comecei a segui-la, que a gente começou a se seguir no Instagram, eu tinha postado um vídeo falando sobre quando Deus levou Josué, levou o povo para a terra prometida. E somente Josué e Caleb se posicionaram como guerreiros, falando, não, essa terra tem gigantes, essa terra é difícil, mas Deus vai nos dar essa terra. Então Deus levou o seu povo para aquela terra, e Deus deu vitória sobre os gigantes. E aí ela começou a assistir o vídeo, e aí ela comentou comigo, ela me chamou, ela falou assim, olha, Karine, desde o primeiro contato que eu tive com você, eu percebi que você era uma pessoa de Deus. Eu também, a minha filha é casada, se casou com um pastor, ele é líder de uma igreja grande aqui em Campo Grande, e eles vieram para Campo Grande. E ela contou que essa filha dela casou com um líder de uma igreja aqui em Campo Grande, e que ela veio para cá. E que ela sabe que ela tem um chamado, ela e o esposo. Só que o esposo dela trabalhava num órgão onde ele se envolvia com corrupção. Nesse órgão, ele fazia coisas erradas, coisas que não são lícitas. Aquela coisa de você dar o jeitinho, né? Para você ganhar mais. E ele, na função que ele ocupava, ele participava disso. E quando veio o chamado de Deus para a família dele, para a casa dele, ela entendeu que ela tinha um chamado para pregar a palavra, para ela exercer um ministério pastoral, o marido também. Só que isso atrapalhava eles, isso impedia eles, porque eles sabiam que eles tinham peso. Porque a riqueza, o que eles estavam acumulando, era fruto de coisas erradas. Por mais que você fale, não, mas está todo mundo fazendo, está tudo certo ali na empresa, mas você sabe que aquele dinheiro está vindo de forma errada. Então ele tinha essa consciência. Só que ele sabia que se ele pedisse as contas, pedisse para sair, viesse para Campo Grande com uma mão na frente e outra atrás, o que seria deles? Então eles tinham que enfrentar o leão. Que leão era esse? Era enfrentar a renúncia, de renunciar a vida errada, de renunciar a vida torta, de sair desse caminho e vir para Campo Grande, uma cidade que eles não conheciam, para começar do zero de novo e crer que Deus daria essa terra para eles. Então aquele vídeo foi como uma resposta para eles, mas eles precisariam ter coragem para dizer, eu não vou mais participar disso. Eu decidi servir a Deus e ganhar o meu dinheiro de forma limpa, e sei que se eu renunciar agora, eu vou perder, mas diante de Deus eu vou ganhar. Então é você deixar aquela vida torta, aquele dinheiro errado que você sabe, como às vezes você vê pessoas que se convertem e não deixam a vida torta. E esses dias a gente viu, tem um funkeiro que ele renunciou o mundo, as músicas, tudo para servir Jesus, e ele teve que pagar multas milionárias para ele poder rescindir o contrato. E ele não se importou, ele disse, eu vou pagar centavo por centavo, mas eu não faço mais parte disso. Ele podia dizer assim, não, deixa eu primeiro cumprir os contratos que eu tenho. São milhões que eu tenho que pagar. Mas ele não se importou, porque o verdadeiro evangelho, ele muda. Ele desceu na cova, deixa esse leão quieto. Você vai arrumar um problema para a sua vida. E cada vez que ele posta, Deus suprindo as necessidades dele. É lindo de ver. Então eles começaram. E eu fico feliz, isso já tem bastante tempo,
Então sempre que eu vejo eles, hoje eles estão os dois à frente da obra, ela sempre está pregando, ministrando, a gente fala muito no Instagram, e eu fico feliz de ver que eles aceitaram o chamado de Deus, e renunciaram às coisas do mundo, e renunciaram à corrupção. Então às vezes a gente precisa ter posicionamentos, de guerrear contra coisas que nos dão medo. Às vezes o leão da pessoa é na vida sentimental, porque não necessariamente o problema é a pessoa com que ela está, o problema é que ela é carente e ela sempre cai no mesmo buraco, ela sempre está se associando com o infiel, ela está sempre caindo nos mesmos erros, porque ela não consertou a vida dela. Ela tem que encarar o leão da carência, da falta de propósito, para que ela possa vencer esse inimigo de uma vez, para que ela não seja aquela pessoa que vai para o 20º, 30º casamento. Dá um freio ali. Às vezes na vida financeira, e aí você vê que muitas vezes o leão na vida financeira é porque a pessoa tem uma vida financeira desorganizada, bagunçada. O tripé da prosperidade é a administração, fidelidade a Deus e generosidade. Às vezes pode ser que é uma prova, existe às vezes que nós somos provados na vida financeira, isso existe. Mas às vezes você vai ver, a administração dela é péssima. Ela ganha 5 e ela gasta 20. A conta não vai fechar. Muitas vezes a generosidade dela não é direcionada. Por quê? Ela recebeu o salário dela. Aí, vamos dar um exemplo, eu tenho que pagar R$500 para a Carol. Aí vem a Fabiana e fala: você podia me ajudar com R$500? Eu estou passando privação. Aí eu dou os R$500 para ela, fiz a generosidade, e a Carol que chupe o dedo. Não dá, porque alguém está sendo prejudicado. Então a generosidade ela tem que ser direcionada. Então às vezes o leão é a má administração, é a falta de fidelidade com Deus, é a desorganização na sua vida, que você precisa botar um freio. A partir de hoje vai ser assim, não vamos mais gastar com isso, e ponto final. Às vezes é um refrigerante que você deixa de comprar, uma coisa a menos que você coloca na sua despesa. Se você somar no final do mês, faz diferença nas suas contas. Então, às vezes é a má administração nas nossas vidas, ou às vezes é uma prova, pode ser que seja uma prova. E como você vai vencer? Descendo, mergulhando em Deus, direcionando a sua vida. Essa semana eu tive um testemunho lindo de uma missionária amiga minha, e eu gosto muito deles, do casal, né? E ela é uma pessoa que serve a Deus, que prega nas favelas, que prega nos lugares humildes, que entra nesses becos para pregar. E ela falou: olha, eu tô aqui com meu marido, eu vi uma postagem dela, né? Eu tô aqui com meu marido e ele precisa fazer uma cirurgia de vídeo, uma cirurgia, e ele tá com muita dor. E eu preciso levantar 20 mil, eu não tenho esse dinheiro. E os amigos dele do trabalho estão fazendo vaquinha, a gente está fazendo o que pode para reunir esse dinheiro. Alguns irmãos, Deus está levantando para me ajudar. Só que ela é uma pessoa que ela tem depósitos com Deus. Ela é uma pessoa que honra a Deus. E eu falei para ela, e ela está justamente na campanha de Daniel. Eu falei: olha, pode contar comigo, eu vou orar com você, eu vou ajudar você no que eu puder. E eu entrei no propósito com ela. E aí hoje, para a honra e glória de Jesus, o marido dela já operou. Amanhã eu creio que já vai ter alta. 20 mil reais assim. Dentro de 2 semanas ela teve que levantar, porque ele estava com tanta dor para urinar, ele estava com um problema na próstata. Ele teve que fazer uma cirurgia que ele estava expelindo sangue e muita dor. Ele teve que ficar com a bolsa ali o tempo todo para conseguir urinar. Então ela falou: Karen, eu estou tão feliz. Aí ela gravou um vídeo do hospital com ele agradecendo as orações e feliz com. Ela falou: Deus levantou pessoas de longe, Deus levantou pessoas que eu nem imaginava se importarem comigo, Deus levantou estranhos para me ajudar. Ela não tem palavras para agradecer esse Deus. Eu falei: é assim, às vezes você está com um leão desse, é uma conta que você não tem. Eu falei: eu sei o que é isso, porque meu pai também precisou levantar esse dinheiro do dia para a noite, a gente não tinha, e a gente estava justamente na campanha de Daniel, e Deus abriu as portas. Hoje nós estamos no 14º dia da campanha. Então assim, às vezes eu não sei se é um leão na vida financeira, mas você tem que encarar esse leão, descer
Se render diante de Deus, fazer as renúncias que Deus quer, se posicionar, não negociar o seu dia de oração, não negociar os seus dias de culto na casa de Deus, não negociar a Santa Ceia, ter posicionamento diante de Deus, ser fiel com Deus. E Deus, Ele é fiel, porque Deus honra aqueles que o honram. Não adianta eu não honrar e querer ser honrado. Nós precisamos honrar a Deus. Eu falei, irmã, essa irmã, ela honra a Deus. Ela está ali fiel e firme na casa de Deus. Ela tem propósito com o Senhor. Deus ouve. Mas a gente precisa descer na cova, encarar o leão. Encarar. E como foi que ele conseguiu vencer? Qual foi o golpe que ele deu, pastora? A Bíblia não revela. Provérbios 25, 2 diz que a glória de Deus é ocultar certos fatos. Provérbios 25, 2. Põe para nós aí, Provérbios 25, 2. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Então as nossas maiores vitórias muitas vezes não são vistas aqui, elas são conquistadas no secreto com Deus. As nossas maiores vitórias às vezes não podem nem ser testemunhadas, porque elas são tão assim, envolvem muitas coisas para que elas possam ser ditas. Mas eu posso dizer para você que os meus maiores leões, eles são vencidos lá no secreto do meu quarto. E assim é com você também. Então a glória de Deus é ocultar certas coisas. Ninguém sabe como ele venceu, mas os leões muitas vezes, os maiores, são vencidos no secreto, nos bastidores, em silêncio. Às vezes você não sabe os leões que aquela vendedora enfrentou para abrir o próprio negócio. O medo de empreender, o medo de confiar que ela era capaz. Às vezes, porque se você parar para pensar, gente, um homem não é páreo para um leão dentro de uma cova, nunca. Um homem não é páreo para dois guerreiros, não é. Mas você enfrenta. Às vezes o seu maior leão é desistir de um sonho que é a sua vontade, mas não é a vontade de Deus. Às vezes é desistir de um emprego que viola os seus valores espirituais. É vencer a timidez para se tornar um vendedor. É vencer a timidez para se tornar um pastor. Porque o pastor de vocês, o nosso pastor, é uma das pessoas mais tímidas que eu conheço. E ele falou, cara, e para eu ler um versículo na escolinha era gaguejando. E às vezes as pessoas assustam de vê-lo no altar, porque ele é tímido. Tanto que quando a gente vai num evento que é fora da igreja, ele fica tremendo. Ele começa a gaguejar, por causa da timidez. Agora melhorou, né, meu amor? Mas eu lembro de um casamento que nós somos padrinhos. E ele ia cantar comigo no casamento. Ou seja, era uma configuração fora do culto. Quando eu entrei com ele na igreja, eu fui sozinha, a perna dele ficou. Eu, Anderson, vem. A música está acabando. Eu falei, imagina no dia do casamento dele, você não vai desmaiar no altar, pelo amor de Deus, né? Ele não vinha, gente, a perna dele travou. Eu, vamos, Anderson, vamos. Aí quando nós chegamos até o altar, né? E tinha que fazer aquela apresentação, é diferente do culto que você fecha os olhos, apaga a luz, está adorando a Deus, né? A configuração é diferente. Aí chegou na hora de cantar, eu lembro que era um louvor que falava assim, quando o amor toca o coração. E eu, pum. O Anderson assim, dublando, gente. Aquele não se mexia. Eu falei, Jesus amado, o homem travou. Aí quando terminou, todo mundo, nossa, parabéns, você cantou bem sozinha. Porque não saiu nada. O homem ficou verde, a mão dele gelada, parecia que ele ia desmaiar. Eu falei, meu Deus, nem parece aquela pessoa que se solta no altar. O que aconteceu com aquela pessoa? Ele falou, você não sabe, eu sou tímido. Mas Deus escolheu ele. Então às vezes é vencer a timidez, os nossos maiores medos. Às vezes você recebe um desafio, uma proposta que você tem medo. E tem um ditado que diz que até um par de asas se torna um peso para quem tem medo de voar.
Então às vezes a asa é para que você voe, para que você flua em Deus, e você tem medo, a asa se torna um peso na sua vida. Mas Benaia, ele desceu ali, ele pensou no grupo dos seus companheiros, ele venceu, porque nenhum amigo dele ia cair ali desprevenido e ser vencido por um leão, porque ele não teve medo. Então é não ter medo de dizer não para o filho, de confrontar a decisão, de se indispor com as pessoas. As covas das nossas vidas muitas vezes escondem leões, mas você não consegue enfrentar na superfície, superficialmente com Deus. Tem leões que são os mais difíceis, que é o meu leão mais difícil de vencer minha carne, vencer minha natureza. Esse é só descendo na cova, é só me derramando em oração, é só jejuando, é só buscando a Deus de uma forma mais intensa, para que ele possa ser vencido. E o último que deu vitória a Benaia foi um egípcio que ele enfrentou, um homem de grande estatura. Aí na tradução que a gente leu, que não é a mesma da NVI daqui, fala que ele tinha 5 côvados, ou seja, 2 metros e 25 centímetros de altura. Então era 2 metros e 25, era praticamente um Golias, do tamanho do Golias, que Davi matou. E esse homem tinha uma lança enorme, que era igual uma viga, usada como tear, para costurar. É como se você fosse comparar, geralmente eles tinham 15 mais ou menos centímetros, né? E 12 centímetros, 15 de comprimento e 12 de espessura. Era uma lança. Então a lança desse homem a gente poderia comparar com o mastro de uma bandeira. Além do homem ter 2 metros e 25, ele tinha uma lança igual uma lançadeira de tecelão, que era comparado com esse instrumento de tear, que é como se fosse um mastro de uma bandeira. Depois eu vou pedir para a Cassi depois achar uma foto de lançadeira de tecelão e colocar aí para o pessoal ver. Então ele tinha uma arma formidável. E aí Benaia é corajoso. Ele enfrentou os 2 heróis. Ele é um atrevido que desceu na cova para enfrentar o leão. E agora ele vai enfrentar esse homem com essa lança, que tinha 2 metros e 20 de altura. Ele enfrentou ele usando o quê? Qual que é a arma dele? Um cajado. Como que ele vai enfrentar um cajado? E diz que ele enfrentou, a palavra de Deus diz que ele enfrentou esse homem, desarmou esse homem, apenas com um cajado. Além dele enfrentar, ele desarma o homem e mata um homem com a própria arma dele. Cajado significa o quê? Autoridade espiritual. É orando, é jejuando, é vivendo a palavra que nós vamos vencer. O Egito é como uma figura da nossa carne, do nosso passado, da nossa velha natureza, do velho homem. Então existem guerras que são vencidas com a sabedoria da palavra. E a mesma lança que foi usada contra ele foi a que ele usou para deter a ação do inimigo. Porque o cajado é uma direção do Espírito Santo na sua vida. O cajado, ele destrói argumentos. O cajado é Jesus direcionando a sua vida. Todas as vezes que ele se revela na sua vida, o problema se desfaz. Aquilo que não agrada a Deus, eu venço usando o meu cajado. O cajado é um instrumento de vitória, de direção de Deus, de sabedoria na palavra. Como que eu vou desarmar esse inimigo? Esse problema na vida financeira que está me atingindo, esse problema na minha casa que está me atingindo, esse problema na minha vida que está me atingindo, ele vem com uma lança de tecelão, ele tem 2 metros e 20 de altura, mas eu tenho o nome do Senhor comigo, porque Benaia jamais poderia ter esses grandes conquistas na força do braço dele. Ele tinha uma força espiritual tremenda com ele, que é a força de Deus. Às vezes a gente não entende, mas todos os dias, às vezes eu falo, quando eu vou para o trabalho e Deus me colocou diante de um desafio, todos os dias eu oro, eu falo: Senhor, me ajuda, me dá sabedoria, me dá paciência, me dá inteligência. Todo dia eu pego o meu cajado para poder trabalhar, porque eu sei que eu dependo de Deus para conseguir administrar aquilo ali. Assim é com você, na sua casa, na sua vida. É o cajado que vai desarmar esse inimigo e vai fazer com que ele seja destruído com a própria arma que ele está usando contra você.
Se a arma é a sua carência, você vai destruir essa carência se preenchendo com o amor de Deus, para que a carência passe longe de você, para que você não dependa da aprovação das pessoas. É com o cajado que nós vamos ter vitória. É no mundo espiritual, e às vezes a gente não entende. A lealdade de Benaia por Davi foi inabalável. Quando o filho se levanta contra Davi, Davi enfrenta uma crise política. Benaia poderia ter ficado do lado de Absalão, do filho de Davi, que ele ficou em Israel, ele ficou no trono. Mas Benaia se manteve fiel a Davi, porque ele ficou do lado de Deus. Benaia não é puxa-saco. Benaia não está querendo se aparecer para os homens. Benaia serve a Deus. Ele era leal a Davi, porque ele era leal a Deus. Então, na hora que o reino foi dividido, ele ficou do lado aonde Deus estava. Não importa se ele tivesse que fugir, não importa se ele tivesse que exercer o seu ministério do lado de um homem que foi tão perseguido como Davi, que às vezes não tinha nem aonde dormir, porque Benaia estava do lado de Deus. Quando houve conspiração de Adonias contra Salomão, Benaia continuava no exército. O irmão de Salomão, Adonias, tentou tomar o trono dele. Benaia ficou do lado de Salomão, porque ele sabia que Salomão era o escolhido. E foi assim que depois, em 1 Reis 2,35, você vai ler que Benaia se tornou o novo comandante do exército de Israel. Então são grandes feitos que nós trazemos para a nossa vida espiritual, como o terceiro capitão do exército, como um homem escolhido por Deus para grandes feitos. E nós temos, igreja, que abrir os nossos olhos espirituais e parar de ver nossas guerras somente pelos olhos da carne. Então hoje, quando nós formos orar, eu vou pedir para espiritualmente Deus te colocar diante do seu leão. E Deus vai falar com você quem é o leão que está atrapalhando a sua vida, o seu medo, aquilo que não se desprende de você, coisas que você precisa deixar e ter paz na sua vida definitivamente. Às vezes a gente toma muitas palavras negativas para a nossa vida e recebe, mas as de bênção é a minha doença, é o meu problema, é a minha dificuldade. Que tal parar de falar minha doença e meu problema e começar a falar o meu Deus, a minha fé? Eu recebo essa palavra de bênção. As suas palavras são sentenças contra a sua vida. Então, chegou a hora da gente se posicionar. Entenda como funciona o mundo espiritual. Então, quando a gente orar, eu vou pedir para Deus te colocar diante do seu leão. No dia de neve. Nesse dia hoje, como esse. E aí, espiritualmente, Deus vai te mostrar. E espiritualmente, você vai vencê-lo. E o dia que você vencê-lo, você vai ver que tem bênçãos que estão retidas, que estão escondidas e que precisam ser liberadas na sua vida a partir do momento que você se posicionar. Isso faz toda a diferença. Eu vivi isso na pele. Um dia eu participei de uma campanha de oração que falava sobre a restituição de Deus. E ali a minha mãe estava passando uma situação que tinha perdido tudo, financeiramente, o escritório dela, o ambiente de trabalho dela. E naquele dia o pastor, usado com a autoridade de Deus, falou: hoje a gente vai no esconderijo do inimigo e você vai clamar por restituição a Deus. Sabe aquele versículo, dar-te-ei os tesouros escondidos? E que a gente não pode entrar numa casa sem antes amarrar o valente e tirar o valente, que está retendo as nossas bênçãos, que é o inimigo. Ele falou: você sabia que ele está retendo as suas bênçãos? E hoje nós vamos entrar no esconderijo dele e vamos trazer de volta o que o diabo tomou de nós. E aí ele falou na palavra: ninguém clama a Deus restituir. E aí eu lembro que eu fui na frente do altar, junto com a minha mãe. E quando ele falou: espiritualmente agora você vai entrar no esconderijo. Gente, diante de Deus, eu vi espiritualmente o escritório da minha mãe, a sala, a mesa, o computador, tudo. E aí ele falou assim: você está vendo aonde Deus te levou? Então você vai pegar de volta tudo isso e Deus vai te devolver. Ele falou: pega agora. E eu falei, eu abracei. Quando terminou a oração, eu falei: mãe,
Deus me mostrou o seu escritório, todinho lá, preso. Deus vai te devolver ele. Aí minha mãe, amém, eu recebo. Dentro de mais ou menos um mês, uma pessoa convidou minha mãe para trabalhar. E deu um escritório pronto para ela, todo mobiliado, com computador, com tudo. Na hora que eu entrei, eu chorei tanto. Eu falei, Deus, foi exatamente o que o Senhor me mostrou. Está chegando o tempo da restituição do Senhor nas nossas vidas. Aleluia. Então que você guarde essa verdade no seu coração. Se coloque de pé, nós vamos orar. Chegou a hora de você entrar no esconderijo do valente. E Benaia, ele não teve medo, porque ele ousou, porque ele era um homem de fé, ele era um homem escolhido por Deus. Assim como Deus estava com Benaia, Deus também está com você. E se até então a sua vida sentimental, financeira, espiritual tem sido saqueada pelo diabo, chegou a hora de você se posicionar. Chegou a hora de hoje, espiritualmente, você descer nessa cova e tirar isso da sua vida. E quando você chegar lá, talvez o leão seja uma amizade que você precisa se afastar, uma aliança que você precisa desfazer, um erro que você precisa consertar, um perdão que você precisa conceder, para que esse leão perca as forças sobre a sua vida, para que definitivamente você saia dessa cova com esse leão vencido. Em nome de Jesus. Amém? Então vocês querem ir no esconderijo comigo? Quem está disposto a descer na cova, levanta a sua mão. Então hoje, espiritualmente, nós que estamos nessa campanha de Daniel, nesse propósito com Deus, hoje você vai descer nessa cova, em oração diante de Deus, falar, Senhor, me mostra aonde é que está esse leão. Talvez a sua falta de compromisso com a palavra, eu não sei. Mas esse leão vai ser detido da sua vida hoje, em nome de Jesus. Porque espiritualmente, hoje eu vou na minha cova, você vai na sua. E Deus vai te revelar, vai te mostrar aonde está esse leão. Você vê que nas 3 vezes ele fala, homens com rosto semelhante a leão. E o leão é comparado com o diabo, nosso adversário que anda ao nosso derredor, tentando minar a nossa caminhada com Deus. Mas hoje você está se levantando espiritualmente, e hoje nós vamos nesse esconderijo em nome de Jesus. Chegou a hora de você se posicionar e de você não temer, porque Benaia não temia. Benaia, ele não temia, porque ele sabia que Deus estava com ele. Sim, ele poderia ficar intimidado com os 2 guerreiros, os melhores guerreiros. Ele poderia se sentir intimidado pelo leão, se sentir intimidado pelo guerreiro com uma lançadeira de tecelão. Mas sabe, igreja, dentro do coração de Benaia ardia o Espírito de Deus, que fez dele um grande guerreiro, de conseguir proezas que o seu corpo físico jamais conseguiria sem uma mão sobrenatural. Por isso hoje Deus te convida a entrar na cova, e é descendo, é se derramando, é orando, é buscando, que esse leão será vencido na sua vida. Você pode enxergar o nome desse leão? Você pode ver o nome dele agora? Pois é sobre ele que Deus te dará vitória. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, porque diga, tu estás comigo. Deus te pergunta hoje, temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas que lhe
estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Diga temer, temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jiré, minhas provês de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, minhas provês de novo. Eu creio em ti. Não vivo do que vejo, vivo do que creio. Eu creio, Deus, eu creio em ti. Declare bem forte a tempestade, e o vento forte não vão para minha fé em ti, meu Deus. A tempestade, as vozes da bateria diga, a tempestade não vão, declare, não vão. E assim Benaia dizia, e a tempestade, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Você consegue imaginar a Benaia entrando na cova para matar o leão, dizendo: se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, Deus proveu socorro, seu nome é Jeová Jiré. De novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier. Eu creio, Deus, eu creio em ti. Não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo, oh Deus, prover hoje na vida da tua igreja, prover na vida do teu povo hoje, Deus.
quando você entrar na cova, você vai dizer: temer por quê? Se eu estou guardado por um Deus que nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jiré, que provê o recurso, que provê o recurso, que provê o socorro, que provê a vitória, que provê o exército de anjos para acampar ao seu redor. Ele é aquele que provê na sua vida. Não tenha medo de renunciar, porque você não anda por vista, mas você anda por fé, por fé. E hoje nessa cova, toma o que é o seu, toma de volta a sua alegria, toma de volta a fé que você perdeu, toma de volta a esperança que se perdeu nesse dia de hoje, toma de volta a força de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus. Oh, diga: não vive